Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui no Catres, no Espírito Santo, e arrumei uma sala aqui com o diretor, com o Carlos, para poder gravar a lição para vocês. Eu queria dizer para vocês que essa lição desse trimestre vai ser também de extrema importância para a nossa vida, em todos os aspectos. Por quê? Esta lição, o título é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Esta lição vai nos ensinar como sermos mordomos ou gestores de Deus. Como que devemos administrar a nossa vida e tudo aquilo que Deus deu para nós. Na condição de criador de todas as coisas e nós na condição de filhos, nós temos privilégios e também responsabilidades. E por isso nós vamos aprender ao longo desse trimestre como devemos administrar a nossa vida, a natureza, o corpo, os dons, tanto naturais quanto espirituais, como devemos administrarmos as finanças, como administrarmos, cuidarmos dos filhos e da salvação eterna da nossa vida espiritual. Então esses são alguns dos bens que Deus nos deu para administrarmos até o momento em que Cristo voltar. E aí, por meio da nossa vida, nós estaremos prestando a Cristo, quando Ele voltar, prestando contas, né, da administração de tudo aquilo que Ele proveu para nós. Vamos começar lendo aqui 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando você e eu administrarmos a nossa vida e todos os recursos que Deus nos deu, quando aceitamos a Cristo como Salvador, precisamos entender que fomos resgatados por Deus. Nós pertencemos a Deus pela criação e também pela salvação, pela redenção em Cristo. E deste modo nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, temos um grande privilégio de, mesmo pecadores e imperfeitos, sermos considerados filhos daquele que é a perfeição absoluta. E obviamente que, sendo filhos, consequentemente, somos parte da família de Deus. Um texto muito bonito, que é Efésios 3, 14 e 15, ele mostra que esta paternidade de Deus, como ensinada na Bíblia, ela é tão abrangente que ela torna a família humana uma com a família do céu. Vamos ler aqui Efésios 3, 14 e 15. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Então, quando aceitamos a Cristo, né, como Salvador, nós também fazemos parte da família espiritual de Deus. E por isso Deus considera a família humana, os anjos, seres de outros mundos, como uma família só, porque todos fomos criados pelo Pai. Na criação, quando lemos Gênesis 1, 1 e 2, e também João 1, 1 a 3, Hebreus 1, 1 a 3, Jesus Cristo, Deus Pai, Jesus Cristo e também o Espírito Santo, as três pessoas da divindade estiveram presentes na criação. Então pertencemos à Trindade pela criação, mas também pela salvação. Porque em Mateus 28, 19, Jesus diz, né, que devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado em nome das três pessoas da divindade significa que nós fazemos parte, somos jurisdição total, também pela salvação agora, pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E Gálatas 3, 26 e 29, né, também evoca esta linguagem, quando diz que nós somos filhos de Deus. Então é óbvio que, sendo filhos do Criador do Universo, nós temos grandes heranças materiais, mas acima de tudo espirituais. E a principal, né, a salvação eterna por meio de Cristo. Quando nós formos administrar a nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons,
filhos, tudo isso que Deus nos deu, nós precisamos também ter em mente que além de fazermos parte de uma só família, né, a família da terra é uma família com a do céu, graças ao sacrifício de Cristo, que nos une a essa família, novamente, nós precisamos também ter a percepção de que Deus é o dono de tudo. Por quê? Quando temos esta percepção, nós vamos ter mais cuidado ao administrarmos aquilo que Deus nos deu. Tá? Veja, por exemplo, o que diz aqui o Salmo capítulo 24, versículo 1. Eu vou ler aqui na King James atualizada. Tá? Salmo capítulo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Verso 2, ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Então, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e até os que nele habitam. Porque todas as criaturas recebem vida dele. Quando temos esta percepção, nós adquirimos uma visão correta e equilibrada em relação a tudo aquilo que nós temos, tá? Por exemplo, nós vamos estudar isso mais para frente, mas em 2 Tessalonicenses, né, 3:10, o conselho bíblico e apostólico é que nós trabalhemos, né? Que nós conquistemos nossas coisas por meio do trabalho honesto e também equilibrado. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas nós não podemos perder a percepção de que tudo o que temos e tudo o que somos é graças ao Criador de todas as coisas, é o nosso Salvador. Veja esse texto aqui que interessante. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 13 e 14. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo? Aqui é Davi quem está dizendo isso. Para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Se nós tivermos esta percepção de que tudo que nós temos e somos pertence a Deus, nós vamos nos esforçarmos para administrarmos a nossa vida e os nossos recursos financeiros, incluindo eles, obviamente, de maneira que nós glorifiquemos aquele que é o dono de tudo. Se Deus é o dono de tudo, consequentemente nós somos o quê? Gestores, ou mordomos, como alguns preferem, de Deus. Tendo em mente que Ele é o dono de tudo, eu sei que eu tenho que cuidar da minha vida da forma como o dono, o patrão deseja, ao mesmo tempo cuidar das minhas finanças como o patrão celestial deseja, cuidar da minha família, dos meus filhos, né? No meu caso das minhas 2 lindas filhas, da forma como o patrão deseja, cuidar da natureza conforme o patrão deseja, né? Cuidar dos dons espirituais que ele me deu da forma que este patrão celestial deseja. Então percebe? Isso fará com que inclusive façamos as coisas de uma maneira muito mais dedicada. Porque se você e eu fizermos as coisas pensando em agradar seres humanos apenas, não de que não devamos agradar os seres humanos, devemos, mas se os seres humanos forem a maior motivação para fazermos aquilo que tem que ser feito, nós vamos nos desmotivarmos com certa facilidade. Agora, se nós lembrarmos que Deus é o dono de tudo, e como diz Paulo, não é? Colossenses 3, 22 a 24, que quando fazemos algo, temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, nós vamos fazer com muito mais dedicação, com muito mais alegria e teremos muito mais resultados. E as bênçãos serão muito maiores. A Bíblia também ensina que, sendo Deus o dono de tudo, não é? As nossas provisões materiais também vêm dele.
E, consequentemente, precisamos ter um coração grato em relação a tudo aquilo que nós temos. A gratidão é uma das coisas mais importantes para nós desenvolvermos, né? A psicologia positiva, né, que é a psicologia do bem-estar, não é do positivismo, não é uma psicologia simplesmente totalmente voltada para o humanismo, não. E a psicologia do bem-estar ensina, né, que as pessoas que desenvolvem o hábito de agradecerem, elas são muito mais saudáveis, levam a vida com muito mais facilidade e, consequentemente, serão pessoas mais prósperas em todas as áreas da vida. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos agradecermos a Deus, porque Deus, ele promete, desde que façamos a nossa parte também como filhos, Deus promete nos dar de forma abundante aquilo que é do próprio Deus, como disse Davi ali em 1 Crônicas 29, 13 e 14. Filipenses 4,19, Paulo escreveu assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Deus deseja suprir todas as nossas necessidades. Mas precisamos lembrar que a comunhão com Deus deve ser a nossa prioridade. O alimento espiritual deve estar acima de todas as coisas, porque quando nós colocamos o nosso Criador, que é a fonte da nossa vida, a fonte da nossa energia, a fonte de tudo o que temos e somos, quando colocamos o Criador em primeiro lugar, as demais coisas vêm na nossa vida. Não que vão cair do céu enquanto ficamos de braços cruzados sem fazer nada, não. Mas existem leis naturais, leis espirituais, que quando nós obedecemos temos resultados maravilhosos, né? Então uma dessas leis é, se trabalhamos com dedicação, mas também com equilíbrio, e se nós fazemos de Deus, se nós lembramos que Deus quer suprir todas as nossas necessidades e que tudo vem dele, aí a nossa atitude, né, para com a vida como um todo vai ser totalmente diferente. E aí em Mateus 6,33, Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. No contexto, Cristo fala de roupa, de alimento, né? Então veja, devemos buscar ter as coisas, é óbvio. Deus quer isso para nós. Se Deus não quisesse, ele não seria o dono da prata e do ouro, né? Como diz Ageu capítulo 2, verso 8. Ele é o dono da prata e do ouro e ele quer repartir esses recursos com seus filhos. Porém, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, devemos buscar em primeiro lugar a Deus, a nos prepararmos para o seu reino eterno, que será um reino de perfeita justiça, bondade, amor e livre de pecado. Então, primeiro cuidamos desse aspecto, acima de tudo, né? E as demais coisas, incluindo bens materiais, isto virá como consequência desta relação com Deus e do trabalho dedicado e equilibrado. E não nos esqueçamos, queridos, que o centro da nossa vida deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2,2, aprendemos isso. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A pessoa de Jesus Cristo, o plano de salvação e o cuidado com a nossa salvação eterna e a nossa vida espiritual precisam ser prioridades. E as demais coisas Deus vai sim nos dar também, tá? Então Deus não é contra você ter bens e nem dinheiro. Ele só não quer que você coloque os bens e o dinheiro no lugar errado, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui quando finalizarmos. Sendo que Deus é o dono de tudo, né, da nossa vida, de todos os recursos que temos, Ele é o dono de todo o universo,
e somos seus filhos, né? A Bíblia também ensina que nós temos como filhos responsabilidades. Veja, nós temos privilégios, né? Mas também temos responsabilidades. E qual é a grande responsabilidade dos filhos de Deus? Isso está tanto em Deuteronômio 6, verso 5, quanto em Mateus 22, 37. Tá? Eu vou ler aqui Mateus 22, 37. E você pode ler a mesma ideia em Deuteronômio 6, verso 5. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Verso 38. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O que significa amar a Deus? Amar a Deus é obedecê-lo. Isso significa amar a Deus. Quando você obedece a Deus, né, você está demonstrando o seu amor para com Ele. Agora, e quando você não obedece? Não significa que você não ama. Significa, se você for um cristão, uma cristã que está passando pelo processo de santificação, significa que você é um ser humano falho, pecador, que ama a Deus, mas que muitas vezes você acaba errando. Tá? Isso faz parte do nosso crescimento. Agora, aquele que rebeldemente se porta contra Deus, conhece a sua palavra, conhece o caminho da salvação e de forma rebelde está rejeitando isso, ele não está demonstrando amar a Deus. Tá? Veja o que diz esse outro texto de 1 João 5. Tá? 1 João 5,3, ó. Portanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Aqui neste contexto, né, óbvio que os mandamentos de Deus envolvem tanto amar a Deus acima de todas as coisas, quanto ao próximo como a nós mesmos. Este é o segundo grande mandamento, que aí nós encontramos em Mateus 22, não é? 39 e 40. Então, como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de obedecermos a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o decálogo, os 10 mandamentos, nos ensinam como amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. Se você analisar, leia depois na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, né? Versos 1 a 17, também aparece em Deuteronômio 5, 1 a 21. Mas leia ali em Êxodo 20, se você parar para analisar, os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como devemos amar a Deus, como devemos nos relacionarmos com Ele. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a não termos outros deuses. Quando não temos um amor dividido, estamos amando a Deus de verdade. Também o mandamento nos ensina a não fazermos imagens de escultura. Tá? O terceiro mandamento, não colocar o nome de Deus em vão, ou seja, reverenciar, respeitar o nome de Deus, não colocar este nome em piadas. Não quer dizer que você não possa ser uma pessoa que brinque, né, que se divirta. Né? Você pode e deve ser uma pessoa divertida, tá ok? Outra coisa, e o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é um lembrete semanal de que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele estabeleceu esse lembrete lá na criação, né? Quando ele criou os nossos primeiros pais no 6º dia, no 7º dia, de acordo com Gênesis 2, 1 a 13, o sábado foi estabelecido como esse lembrete semanal da criação. Então veja, se nós observamos esses 4 mandamentos, que significa que nós vamos conseguir fazer isso sempre 24 horas por dia de forma perfeita? Infelizmente não, temos uma natureza pecaminosa, mas devemos nos esforçarmos e permitirmos que o Espírito Santo vá nos ajudando. E quando nós errarmos, lembramos de 1 João 2, 1 e 2, né? João escreveu assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Tá? A vida cristã não é uma vida de impecabilidade,
né? Porque nós ainda não passamos pelo processo, pela transformação, pela glorificação de 1 Coríntios 15. Mas a vida cristã, ser perfeito no sentido cristão do termo, entre outras definições, é ser uma pessoa que está crescendo e amadurecendo, que está se desenvolvendo, tá bom? E os outros 6 mandamentos, veja como os outros 6 nos ensinam a amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? Primeiro, né, que seria aqui o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, não matarás, que obviamente é não praticar homicídio, tá? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né? Então você percebe, os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a amarmos a Deus acima de todas as coisas. E os outros 6 nos ensinam como devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tá? Não é uma obediência legalista para ganhar a salvação, porque não existe salvação pelas obras, como diz Efésios 2, 8 e 9. Porém, é uma obediência como resultado da transformação do Espírito efetuada em nós, como diz Efésios 2:10, não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, né? E uma obediência em que procuramos cada vez mais demonstrar e fortalecer o nosso amor para com Deus. Tá? Lembremos de Mateus 7, 21 a 27, ali Jesus mostra claramente, né, que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é comparado a um ser humano que construiu essa casa sobre a rocha. Agora, aquele que não ouve a sua palavra, que ouve sua palavra e não pratica, foi uma pessoa que construiu a casa sobre a areia. Não vai ter a estrutura, vai derrubar, vai arrebentar com tudo, tá bom? Então a nossa segurança está em obedecermos a Deus e a sua palavra. E quando falharmos, e vamos falhar, né, infelizmente, mas devemos fazer o possível para isso não acontecer, mas quando falhar, e se falhar, lembre-se de 1 João 2, 1 e 2. Você tem um advogado para que o diabo não vença você e para que as acusações dele nunca mais surtam efeito na sua vida, tá bom? E para finalizarmos, enquanto vivemos neste mundo e administramos a nossa vida, devemos nos lembrarmos de acumularmos tesouros, riquezas ou dinheiro, diríamos assim, na conta bancária celestial. Veja, a Bíblia em nenhum momento é contra você ter dinheiro. A Bíblia é contra você amar o dinheiro. As duas coisas são bem diferentes. Primeiro, amar não é a mesma coisa que gostar, né? Então você tem que gostar do dinheiro, é óbvio. Como que você vai ter aquilo que você não gosta? O seu cérebro não trabalha, e o meu não trabalha com contradição, né? Então a pessoa, por exemplo, tem muitas pessoas que falam mal do dinheiro e reclamam que não tem dinheiro. É óbvio que não vai ter. O cérebro não consegue lidar com essa contradição, e aí a tua mente não vai criar condições para você ter dinheiro, tá? Então você deve gostar do dinheiro, porém não amá-lo, tá? Quando você coloca o seu amor no dinheiro, ao invés de ter dinheiro, você vai se tornar uma pessoa idólatra. Você vai fazer do dinheiro o seu Deus. E Jesus diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, uma crença, não é, popular no Deus do dinheiro, Deus da riqueza, não é? Não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus não está dizendo que você não deva ter. Ele está dizendo que você não deve amar. Quer ver 2 textos? Vamos ver 3 textos, na verdade, tá? Para nós entendermos esse assunto de forma equilibrada. Porque tem cristãos que acabam exagerando, né? Acham que uma vida de santificação é uma vida de pobreza. Não, não é. Não é isso. A pobreza é resultado do pecado, tá, ok? Não é resultado do Deus Criador e que, de acordo com Ageu 2, verso 8, é dono da prata e do ouro. Agora, por causa da corrupção do nosso coração, é possível nós nos tornarmos pessoas piores por causa das riquezas. Mas o problema não está na riqueza e nem no dinheiro, está no ser humano. Tá? Então veja, por exemplo, Mateus
Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Veja, é diferente você ficar acumulando ou você juntar, ter uma estrutura. Deus não é contra você ter uma boa estrutura para sua vida, para sua família. Se você ainda é uma pessoa que ajuda na pregação do evangelho com seus dízimos e ofertas, se você faz o bem para o próximo, tá? E reparte com ele. Agora, a pessoa que só quer acumular, além de ela morrer e não levar nada, não é? Obviamente, a pessoa que só acumula, ela vive em função disso e ela não desfruta de outras áreas, não desenvolve outras áreas da vida. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Veja, tenha dinheiro na sua conta bancária aqui na terra, mas não esqueça de colocar dinheiro na conta bancária do céu. E aí nós vamos ver como que se faz isso, tá? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Veja, se o seu principal tesouro está aqui na terra, o teu coração vai estar aonde? Na terra. Se o seu principal tesouro estiver no céu, o seu coração estará onde? O seu foco? No céu. Tá? E o que é acumular tesouro no céu? Quando você lê, né, nesse contexto, tá? Em primeiro lugar, é você colocar Deus e a causa dele em primeiro lugar. Quando você usa dos seus recursos financeiros para contribuir com a pregação do evangelho, para ajudar ao necessitado, isto equivale a acumular riqueza no céu. Então Cristo está nos incentivando a fazermos isso. Usarmos tudo aquilo que nós temos para Deus, para o avanço do reino dele e para o alívio do sofrimento da humanidade. Ou seja, Deus quer que você seja uma bênção, e assim você estará acumulando tesouros no céu. Agora, o fato de nós devermos priorizarmos o acumular tesouros no céu não significa que você não deva ter dinheiro aqui agora. Lembre-se, a Bíblia não é contra ter, a Bíblia é contra amar o dinheiro. E aí eu vou finalizar com 2 versos bíblicos que provam isso. Tá? Gênesis 13, verso 2. Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Abraão deixou de ser o pai da fé porque era rico? Não. A Bíblia chamou Abraão de opressor dos pobres porque ele era rico? Obviamente que não. Abraão, diz a Bíblia, era muito rico, proprietário de muitas cabeças de gado e possuía também muita prata e ouro, ou seja, não era pouco. E mesmo assim, é o pai da fé. Tanto que em Gálatas 3, 26 a 29, Paulo diz que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então a Bíblia é contra ter dinheiro? Não é. Quem pensa que é, tem crenças limitantes de não merecimento. Tá? E você tem que quebrar estas crenças limitantes para você ser uma pessoa próspera. E também quem fala mal de quem tem dinheiro pode ser uma pessoa invejosa. Não quer correr atrás dos seus sonhos, não quer trabalhar, não quer se dedicar e quer que tudo caia do céu, que o governo mantenha ela. Uma pessoa de uma vida medíocre, obviamente. Então, ter dinheiro é pecado? Óbvio que não. Senão Abraão seria um pecador e nem poderia ser o pai da fé. Agora, a Bíblia não quer que nós amemos o dinheiro. Quem deve habitar, quem deve ter um espaço realmente grande e ocupar, na verdade, todo o nosso coração é Deus. Tá? E Eclesiastes 5:10, olha que interessante a diferença entre ter e amar. Ó. Quem ama o dinheiro
jamais terá o suficiente, porque vai sempre querer mais, né? Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão, vaidade. Então a Bíblia não é contra você ter dinheiro, ela é contra você amar o dinheiro. Se você ama o dinheiro, você faz dele o seu Deus, e aí o teu coração está aqui e não no céu, não na volta de Jesus. Mas ao mesmo tempo você tem que ter dinheiro para não ter uma vida medíocre, e para você e eu contribuirmos para com a pregação do Evangelho e aliviarmos o sofrimento da humanidade. E aí eu finalizo lendo essa citação de Ellen White no livro Parábolas de Jesus, página 205. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. E eu gostaria de aproveitar e te dar uma recomendação, já que eu falei em crenças limitantes, tá? Se nós quisermos ter uma vida, financeira próspera, equilibrada dentro dos planos de Deus, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia ensina, mas também entendermos algumas leis da mente criadas por Deus. E obviamente que para você parar de patinar na vida financeira, você precisa tornar mais fracas essas crenças limitantes que você tem, de que dinheiro, por exemplo, é raiz de todos os males. A pessoa confunde, não é, o ter com o amar o dinheiro. Essa crença limitante que os ricos são opressores, que o dinheiro vai tirar você do reino dos céus, que o dinheiro não presta, porque enquanto você tiver essas crenças, você não vai ter dinheiro o suficiente para as suas necessidades. E eu gostaria de oferecer para você uma oportunidade de você estudar comigo sobre esse assunto. Eu tenho um curso de inteligência financeira bíblica, tá? E neste curso eu ensino, com base na Bíblia, com base na psicologia, tá? Como que você pode quebrar crenças limitantes e ir substituindo-as por crenças potencializadoras. Muitos dos meus alunos, né, têm depoimentos maravilhosos de que tanto a vida financeira quanto espiritual foi transformada. Porque quando nós estudamos sobre finanças também à luz da Bíblia, não tem como não ter bênçãos, porque o Criador da prata e do ouro é Deus, e obviamente que Ele tem excelentes princípios de finanças nas Escrituras. Por exemplo, neste meu curso, entre as aulas, eu tenho 3 aulas sobre os arquivos bíblicos de prosperidade, que quando você imprime na sua mente esses arquivos, você tem uma vida não só financeira, mas em todas as áreas da vida, uma vida muito próspera, tá? Então quebre essas crenças limitantes com a ajuda da Bíblia, com a ajuda da boa psicologia, com a ajuda da neurociência. Vá aqui na descrição do vídeo, clique, conheça o curso, veja se é para você. Se não for, não tem problema, você pode ter outras formas de aprender sobre este assunto, mas se você ver que este material é para você e que vai cuidar tanto da sua vida financeira quanto espiritual, eu recomendo que você se esforce, inscreva-se e tenha o acesso perpétuo a este curso e a muitos bônus que tem ali. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado nesta primeira lição. Esse trimestre será muito bom. Tivemos uma lição maravilhosa, né, que foi elaborada pelo Dr. Alberto Tim. Estudamos muita coisa sobre a doutrina, né, da mortalidade da alma, né? E agora vamos estudar um outro aspecto, né, sobre a mordomia cristã, que é a doutrina que ensina que somos mordomos ou administradores ou gestores daquilo que Deus nos deu. Que Deus guarde a você, um abraço e nos vemos então na próxima lição.